Olá, eu sou Gianine Almeida Lopes, sou psicóloga clínica, secretária, sócia fundadora da AMI Pelotas, Rio Grande do Sul, e vou estar intermediando essa conversa com a doutora Irvênia Prada, Dr. Décio Andoli Júnior e o Dr. Sérgio Lopes sobre este livro maravilhoso que é o Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Sendo inicialmente um belo tratado de neuroanatomia, com nossa Irvênia, passando pela fisiologia transdimensional com o Dr. Décio, e Dr. Sérgio Lopes fazendo a relação dos 3 andares do cérebro com as leis morais, que é a terceira parte do livro dos Espíritos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer as perguntas direcionadas mais ao primeiro bloco do livro, a primeira parte do livro. E como primeira pergunta, queria fazer para vocês assim, como surgiu a ideia do livro? Eu acho que eu posso começar a resposta, né? Porque essa história vem de 2014. Nós estávamos na Europa com a doutora Marlene e tinha saído a publicação daquele livro sobre a pineal. O Dr. Décio é um dos autores, né? Então, o que eles fizeram? Eles confrontaram as informações sobre a glândula pineal constantes de várias obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, com dados da ciência acadêmica. Então foi um trabalho extraordinário, até porque o Alain, que é um dos autores, ele disse que a partir da publicação desse artigo, que foi numa revista de alto impacto, tanto o Chico Xavier quanto o André Luiz passaram a fazer parte do PubMed, né? Então entraram na busca de literatura acadêmica. Então lá na Europa, conversando com a doutora Marlene, eu puxei o assunto e disse assim: doutora Marlene, olha que beleza esse artigo, e eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa em relação ao cérebro. Por quê? Eu tinha relido o livro No Mundo Maior de André Luiz, quando o Calderaro dá uma porção de informações a respeito do cérebro. E eu tinha acabado de escrever o meu livro de Neuroanatomia Funcional e Medicina Veterinária, com correlações clínicas lá pela Faculdade de Veterinária, onde eu fui docente durante 44 anos. Então eu estava com tudo aquilo muito aceso na minha cabeça, né? E eu falei: doutora Marlene, a senhora acha que seria viável a gente fazer um trabalho dessa natureza? Ela disse assim: Irvênia, é muito bonito, mas não dá para fazer um artigo, porque o cérebro tem muitas estruturas, né? Ela falou: isso caberia num livro, faça isso. Eu saí dessa conversa assim, né, completamente preenchida, encontro o Décio. Eu falei: Décio, a doutora Marlene, aí contei toda a história. Eu falei: Décio, eu vou fazer a parte de neuroanatomia, você não quer fazer a parte de neurofisiologia? Imediatamente ele já ficou todo iluminado também, né? Tanto que vinha vindo a esposa dele, e ele disse: Irvênia está acabando de me dizer isso, não sei o quê. Bom, em seguida, eu fiz uma palestra sobre o cérebro na visão de Calderaro, numa das cidades lá, nem me lembro qual era. Bom, quando eu terminei a palestra, sentei ao lado do Sérgio, e ele falou assim: Irvênia, ele tinha acabado de escrever a respeito das leis morais, daí ele falou: dá para pôr 3 blocos das leis morais compatíveis com os 3 blocos da casa mental e do cérebro. Eu falei: olha, então você entra no livro e faz essa parte. E assim foi composta a autoria triuna, né, desse livro, e a gente acabou trabalhando nisso, e foi uma coisa que deu muita alegria para todos nós, né? E algo que vem muito assim na cabeça das pessoas em congressos que a gente vê, sempre perguntam assim: por que triuno, não é? E não trino? Como é isso? Olha, quando a gente começou o livro, né, o título do livro seria O Cérebro Trino. Mas um dia pela internet eu recebo de um amigo que estava conversando com outro amigo um comentário de que esse termo trino diz respeito a uma coisa formada por 3 partes independentes.
E quando você trabalha com alguma coisa que tem 3 partes que interagem, mantendo a unidade do conjunto, o termo mais adequado é triuno e não trino. Eu disse, meu Deus, é o caso do cérebro, porque apesar de ter 3 blocos, eles trabalham, eles interagem para que o cérebro tenha uma unidade funcional. Então eu falei, Décio, Sérgio, o cérebro nosso não é trino, é triuno, né? Então passamos a adotar o termo triuno, não foi, Sérgio? Foi muito interessante, porque na obra de André Luiz, No Mundo Maior, principalmente o 3º e o 4º capítulos, né, que são os que estudam os ensinamentos de Calderaro a partir dos estudos da espiritualidade, porque o nosso livro totalmente está embasado nestes 2 capítulos, principalmente, mas particularmente na obra toda, No Mundo Maior, capítulo 5 também, né? Mas é a base, né? Esse livro, que tem mais de 500 páginas, 600 páginas, ele estuda profundamente esses 2 capítulos, né? É verdade. Então, esse trabalho de Calderaro, André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, nos fala da casa mental, né? E a casa mental é a casa mental cuja sede é o espírito. Mas o grande desafio nosso era poder correlacionar isso com o cérebro, né? Porque na nossa avaliação, o estudo do cérebro precisa ter um entendimento também, né? na correlação com o funcionamento mental. Então esta correlação do espírito, mente, matéria está estreitamente relacionado com o que André Luiz nos fala da casa mental. E neste aspecto foi muito interessante quando nós nos encontramos para fechar esta experiência triuna entre nós também. Hoje estamos novamente aqui, né? Me chamava a atenção as leis morais de Kardec, né? Na 3ª parte do Livro dos Espíritos, parece que tudo passa pelo 3 nesse momento, né? A 3ª parte do Livro dos Espíritos, Kardec discorre sobre a lei natural. E a lei natural ela está constituída por 10 leis morais, mais uma, que é a da perfeição moral, e que fala desse funcionamento da nossa vida espiritual e no plano físico. O funcionamento global. Lei de sociedade, lei de reprodução, lei do trabalho, lei de conservação, igualdade, perfeição moral, justiça, amor e caridade. São várias as possibilidades dentro da lei natural. E eu, como psiquiatra, sempre tive uma curiosidade muito grande de entender como que estas leis se inserem no nosso funcionamento psíquico, né? Porque obviamente que a abordagem de Kardec prevê no primeiro momento uma análise global, né? Mas hoje nós podemos nos atrever a fazer novas compreensões, né? E nesse momento então a gente encontra a obra de André Luiz, encontra a disposição da Irvênia e do Décio em a gente poder fazer um avanço reflexivo em torno desses temas. E nós então aí sim podemos dizer, na minha parte, claro, que estas leis morais, como os que estão nos ouvindo nesse momento terão a oportunidade de ver, elas têm nuances muito interessantes, que nos fala da nossa relação com a gente mesmo, a relação com os outros, a relação com Deus, a relação com o nosso corpo, o nosso funcionamento mental, a nossa vida espiritual. Nossa, é muito a casa mental, né? de André Luiz. Eu acho que uma das coisas que me chama a atenção, que eu acho que vale a pena a gente falar, é isso. A Associação Médica Espírita, ela sempre teve como muito forte a essência do trabalho do André Luiz, né? E muita gente já me perguntou assim, poxa, vocês não vão escrever um livro que fale sobre as conexões científicas da obra do André Luiz e tal? E eu me dei conta que nós já estamos fazendo isso, a AME está fazendo isso, desde sempre, né? Então, por exemplo, esse artigo que a senhora citou, quando eu li o capítulo Epífise, no Missionários da Luz, eu me interessei e fui procurar os artigos científicos e estava tudo ali. Só que a gente se esquece às vezes que esse livro foi escrito há mais de meio século, né?
E aí o Júlio Preto Pérez tinha assistido uma palestra minha, tinha lido o capítulo do meu livro, ele falou assim, Décio, precisamos escrever um artigo sobre esse assunto. E no final quem levou adiante o artigo foi o Giancarlo. Aí, para o livro que a gente escreveu em homenagem à doutora Marlene, o Saúde e Espiritismo, o Roberto Lúcio me ligou pedindo para escrever sobre a estrutura mental das células. Eu não sabia que célula tinha estrutura mental, perguntei para ele de onde ele tinha tirado, ele falou, não, está no Mundo Maior de André Luiz. Evolução em 2 Mundos. Evolução em 2 Mundos. Um parágrafo deu um capítulo de livro. Eles se declaram estudiosos da questão mental das células. Das células. E agora, com 2 capítulos, basicamente, a gente escreve uma obra desse tamanho. Então, eu acho que assim, esse desdobramento, porque eu imagino que a psicografia do Chico, ela foi feita não para aquela época. Aliás, mesmo o Nosso Lar foi muito mal entendido, né, na minha opinião. Muita gente achava que era uma fantasia do Chico, aquilo tudo. E hoje você vai reler, você percebe como muitas tecnologias que hoje são cotidianas da gente, já eram cotidianas do Nosso Lar e a gente não fazia ideia de que elas iam surgir. Então eu acho que o cérebro triuno, ele, na minha cabeça, ele é mais um tijolo, né, nessa construção que as AMES têm feito de desdobrar o conhecimento científico que o André Luiz nos trouxe através do Chico e contextualizar ele dentro do conhecimento científico, né? E acho que isso é de uma importância muito grande, porque ele tem um valor de premonição, não é a palavra, me fugiu agora a melhor palavra, assim, profecia. Antecipação. Como uma profecia. Eu falo muito que o Chico, nesse caso, funcionou um pouco como o Leonardo da Vinci, né? Que antecipou o submarino, antecipou o helicóptero, antecipou... E na hora que ele fez os desenhos e mostrou, ninguém deve ter entendido muito bem, achou que ele estava viajando. E depois a gente percebe como o trabalho dele tem uma base profunda. Que tem muita lógica com o caráter da doutrina espírita, que é de revelação. Nós falamos em revelação espírita. Então, eu acho que, falando da história do livro, né, eu acho que ele vem ao encontro dessa necessidade e desse trabalho da AME, que é o trabalho de desvendar ou de desdobrar, contextualizar a obra do Chico e do André Luiz. Nossa, coisa linda. Com certeza. Mas voltando, né, à ideia da necessidade do livre trânsito nos 3 andares da casa mental que Calderaro nos fala, não é? Calderaro também refere a necessidade da autoiluminação dos trabalhadores da seara do Mestre. Por que isso? Não bastaria a cada um fazer a caridade independentemente de suas questões pessoais? Qual é a opinião de vocês nisso, né? Nesse questão? Olha, no próprio livro No Mundo Maior, Calderaro, ali pelos capítulos 3, 4, 5, ele cita o caso de um processo obsessivo muito grave entre Pedro e Camilo. Pedro assassinou Camilo, e depois ele foi entrando num complexo de culpa, de remorso, e Camilo, desencarnado, queria se vingar de Pedro. Os dois ficaram durante 20 anos curtindo esse processo obsessivo entre eles. Criou-se uma carapaça de fluidos deletérios em volta deles e interpenetrando o perispírito dos dois. Bom, Pedro acabou ficando, inclusive, com várias afecções orgânicas por conta disso, né? E chegou um ponto insustentável em que nenhum dos dois aguentava mais. André Luiz e Calderaro vão atender esse processo, né, dos dois. Chegando lá, uma hora André Luiz diz assim para Calderaro: não podemos consolá-los com palavras para consolá-los. E Calderaro diz: André, esse caso grave de processo obsessivo, ele não precisa de palavras, ele precisa de vibrações de amor que nós ainda não temos. Você imagina Calderaro, né, que a gente considera que é um espírito luminoso, ainda não tinha as condições de vibração do amor necessário para atender aquele caso. Então eles chamam, eles pedem o recurso de Cipriana,
essa passagem é lindíssima, né? Poder do amor. Ela já vibra, certamente, em ondas muito curtas, e ela vem do plano onde ela está e se materializa no plano de André Luiz e Calderaro. E André Luiz se sente tão surpreso com aquilo que ele fala que a vontade dele seria se ajoelhar, né? De tal iluminação dela. Então, Calderaro fala, ele aproveita esse caso como exemplo para falar da necessidade da autoiluminação. Por quê? Apesar de Calderaro e André Luiz se disporem a socorrer o Pedro e Camilo, eles não tinham condições de iluminação, de autoiluminação. Não é? Só o amor socorre por Só dentro. o amor, pois é. Chega a dizer assim. Então essa passagem é lindíssima, né? Essa passagem é muito linda. E é interessante que nesse caso ele está falando da mediunidade lá, porque quando Cipriana se materializa é através de um ato mediúnico no plano espiritual, é verdade, né? E de como mesmo Calderaro, por exemplo, que é um espírito detentor de um autoconhecimento técnico, ainda precisa ter uma evolução espiritual, que é a aquisição dessa capacidade de amar, para poder atender. E outra coisa que eu vejo também, que eu acho muito importante, é assim, é a questão do livre-arbítrio, né? Quer dizer, até onde vai o livre-arbítrio? Os dois que estavam ali, e por isso que eu falo, se tem duas coisas que unem dois espíritos fortemente, é o ódio, não é o amor, né? O amor liberta, é o ódio que faz os dois ficarem engalfinhados, né? É verdade. E a necessidade e a escolha deles pelo ódio, né? Então, muitas vezes mesmo você querendo falar, mesmo você querendo, você não consegue fazer eles acordarem para aquela opção que eles fizeram. Porque não é através do discurso, né? Exatamente. É na hora que tem que vir o amor por dentro para acordar eles para aquela escolha errada e eles se libertarem daquilo para... Nossa, é maravilhoso. Eu aproveitaria essa questão para abordar por um outro caminho. Que eu acho interessante esse termo autoiluminação. Porque quando a gente fala em autoiluminação, imediatamente a gente pensa num processo de angelitude. A autoiluminação como uma coisa de um plano superior, de um nível espiritual. Mas não necessariamente a gente precisa entender apenas nesse caminho, assim. Mas também de outra forma, como... O que significa iluminação? Iluminação significa clarear o caminho. Né? Quando a gente está num ambiente escuro e a gente acende uma luz, a gente está iluminando o ambiente. Então, antes de tudo, é um processo natural. Então, autoiluminação significa clarear o ambiente interno. Porque a pergunta é assim, né? Por que só a caridade então não resolveria? Isso. Porque a autoiluminação, ela passa por outros caminhos necessários antes da caridade. A pessoa precisa conhecer-se, se dar conta dos seus ambientes escuros. Todos nós temos ambientes escuros dentro de nós. Temos porões. Nós vamos ver agora nos estudos dos vários níveis da casa mental. Nós temos um nível da nossa casa mental que é uma escuridão só. Não escuridão no sentido de coisa ruim, mas de coisas desconhecidas nossas. Sim. E nós precisamos autoiluminar este ambiente. No sentido não de tirar a escuridão negativa, mas de enxergar. Eu conheço-te a ti mesmo, né, César? Olha, no momento que eu enxergo, por exemplo, as minhas pulsões, os meus instintos, as minhas forças mais destrutivas que eu tenho dentro de mim, eu estou me autoiluminando. Então, um processo interno de autoobservação, de autoconhecimento, de autoiluminação. Então, nesse momento que eu estou fazendo isso, eu não estou me promovendo a anjo. Eu estou me promovendo a ser humano. Que é o que nos distingue das espécies anteriores que não têm capacidade, possibilidade de fazer isso através da consciência. E o Décio vai nos ajudar um monte nisso, né? A mente, enfim. Esse estágio evolutivo que nós estamos, nós carregamos de várias eras e experiências, inclusive dessa vida, fatos e experiências que são desconhecidas nossas dentro de nós. São os ambientes escuros da nossa casa mental. Nós temos peças que nós não sabemos que existem lá dentro algumas coisas. Que coisa. Né? Isso é autoiluminação. Olha que beleza. E tem um detalhe, assim, que até no livro a doutora Edvene aborda a questão da evolução do cérebro e a evolução do espírito, que eu acho uma abordagem muito interessante. E isso vai ao encontro que você está falando, quer dizer,
Porque alguém pode pensar assim, poxa, mas a caridade não vem primeiro? A caridade é um ato e a autoiluminação é um estado. Então, na verdade, você se autoiluminar é você evoluir como espírito, você adquirir o nível de consciência necessário para que você perceba o que está ao seu redor, o que é realmente importante. E aí a caridade passa a ser uma consequência. Né? Às vezes a gente, e eu percebo muito isso no discurso cristão, né, de Jesus, de pedir o ato como uma forma de induzir o estado. Então, às vezes você faz a caridade e no fundo você não está fazendo caridade. O ato é de caridade, mas você não está sendo caridoso. Você está produzindo a caridade sem ser alguma caridoso. Coisa para despertar alguma outra. É a diferença entre ser bom e fazer o bem, que não necessariamente coincide. Interessante essa colocação dessa, porque a caridade para nós é muito mais um exercício de... externo. É um ato. E quando, na verdade, o que interessa, se você fizer a caridade como um ato contínuo do seu estado, que é a verdadeira caridade. Então, o que vai te libertar é você evoluir como espírito. E o ato de evolução, que é o ato de autoiluminação, de você trazer luz a você mesmo, faz você um espírito melhor e faz com que as suas atitudes automaticamente sejam atitudes que estejam vibrando dentro desse padrão, né, de caridade, Décio, acho que vai lembrar nesse tema da autoiluminação aquele livro Voltei, do irmão Jacó, não é? Que o espírito encarnado era Frederico Figner, e foi um espírita famoso. Ele fez muitas obras de caridade, ele foi muito ativo, né? Na década, acho que ali pelo 30, 40, e depois que ele desencarna, ele se surpreende que o perispírito dele está embaçado, não está luminoso como ele imaginava. A filha dele, que já havia desencarnado e que era um espírito luminoso, vem em socorro dele e vai fazendo com que ele vá entendendo que, apesar dele ter feito muita caridade, ter feito muitas obras e tudo, a motivação dele talvez fosse de falar, olha como eu sou bom, sim, de querer ser citado. Então ele não tinha aquela motivação de, né? Aos poucos, então, ele vai recebendo a visita até do Dr. Bezerra de Menezes e de outros amigos, que vão lhe mostrando, então, essa necessidade que ele mesmo tinha de se autoiluminar, de melhorar, né? Caridade, na verdade, o verbo da caridade é o ser, não o fazer, né? Nós nos acostumamos a pensar em caridade no sentido de uma prática. Fazer caridade. Hoje é dia da caridade. A gente fala assim, olha, sábado é o dia que eu faço caridade. Marco a caridade das 3 às 5 da tarde. Aí eu faço a caridade no centro espírita. Não é bem isso, né? Não é bem isso. Isso não é uma herança do problema que Jesus veio transformar, da lei mosaica? Claro. Que era você rezar em pé, na sinagoga, para todo mundo ver que você estava rezando e falar, nossa, como ele está rezando. Ao ponto de você contratar alguém para rezar por você. Pois é. Né? A gente faz muito isso. Às vezes liga para a mãe e fala, mãe, me ajuda aí, dá uma rezada, estou precisando. Como se ela fosse resolver o seu problema. Quer dizer, o ato da prece, é claro que ela rezar por você te ajuda, mas nada te ajuda mais do que você entrar mesmo, na sintonia para rezar. Então, mesmo entre nós espíritas, muitas vezes você percebe a pessoa que frequenta o centro, participa de uma série de atividades lá, na sopa, no isso, naquilo, faz a caridade, faz o ato, mas você percebe a pessoa ainda cheia de mágoa, com dificuldade, né? Arrumando briga, né? No ambiente da casa espírita, por conta dessa falta do ser, né, substituído pelo fazer, né? O fazer tem, como dissesse, a finalidade, vamos dizer, é uma oficina, né? Sim. No momento que a pessoa está praticando, é um indutor, ele é um facilitador, ele tende a despertar potenciais adormecidos. Mas obviamente que a pessoa precisa ter um outro trabalho concomitante para que isso seja efetivamente tenha um resultado efetivo. Então existe a caridade nesse conceito do fazer, então a pessoa tem a prática da caridade, as atividades que são valiosas, mas não são ainda
não contemplam o conceito de caridade na sua plenitude. Porque a caridade na sua plenitude tem a ver com o ser caridoso. Nós não fazemos caridade, nós somos caridosos, nós nos tornamos caridosos dentro desse conceito, que tem a ver com o que Paulo nos traz na sua epístola aos Coríntios, quando ele diz que a caridade é prudente, ela não deseja mal, ela não inveja, né, ela tudo tolera. Se nós formos ver, a caridade é a reunião de todas as virtudes. É a paciência, a prudência, a resignação, são as virtudes do Sermão do Monte. Sérgio, né? vale lembrar a pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos, né? Qual o sentido da verdadeira caridade, como a entende Jesus? E os Espíritos respondem: a caridade contempla benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Basicamente não tem nada a ver com a sopa embaixo da ponte, com o doar coisas velhas do nosso guarda-roupa, né? São Mas movimentos então internos, esse conceito bate com a autoiluminação. Quer dizer, você, para ter benevolência, indulgência e a prática do perdão, isso tem a ver com a autoiluminação. E é só a gente pensar um pouquinho, né, doutora Ivenia, como é muito mais complicado a gente ter paciência com alguém que está sendo mal criado, com alguém que está sendo grosseiro. Fazer perdão das ofensas. Do que você doar uma quantia ou ter algum ato em que você, na hora que você está fazendo aquilo, você se sente bem porque você está se sentindo uma pessoa melhor. E no dia a dia, a gente tem oportunidades de fazer caridade no encontro com as pessoas no nosso cotidiano e muitas vezes a gente nem tem essa vontade, né? Ô, Janine, você perguntou também a respeito do trânsito nos 3 andares. Isso. Também Calderaro lembra esse processo obsessivo de Pedro e Camilo para falar disso, porque, por exemplo, o Pedro, com esse complexo de culpa e tudo, o que acabou fazendo para aguentar esse complexo? Ele se pôs ao trabalho dia e noite. Ele ficou no trabalho dia e noite, que é um estágio no 2º andar. A prática do trabalho faz parte do 2º andar da casa mental, né? Então, ele ficou, digamos, retido aí. Por outro lado, também, no processo obsessivo grave, nos momentos em que ele ficava curtindo a sua culpa e o Camilo, todo o seu processo de vingança, eles ficavam retidos no 1º andar. Que Calderaro fala, o indivíduo volta aos estágios da animalidade anterior, né? E depois também a gente lembra que esses estados contemplativos do indivíduo só ficar, né, lá no alto da montanha, pensando de... É claro que esses momentos, o Sérgio pode falar muito bem disso, esses momentos de silêncio, de prece, de meditação são necessários. Mas não dá pra ficar Mas o tempo você todo lá, viver né? nisso, não. A gente Então, não se Calderaro sustenta chama lá, né? atenção da necessidade de trânsito nos 3 andares. Eu acho muito feliz quando o André Luiz fala dos 3 andares da casa mental, porque você olha uma casa com 3 andares, não tem como você só considerar o 3º andar, nem só o 2º, nem só o primeiro. Nem só o primeiro, você tem que... Para você chegar no 3º, você tem que passar pro 3º, você precisa passar pelo 1º e pelo 2º. Se você está no 3º, é porque tem o 1º e o 2º. Então, assim, é triuno mesmo, né? Quer dizer, a casa é a casa. Agora, mesmo que tenha partes específicas, elas só trabalham se elas estiverem integradas. Agora, é claro que como encarnados, o nosso trânsito que toma mais tempo é no andar do meio, né? Do aqui e do agora, Sim, né, Sérgio? Antes, Janine, rapidinho, assim, para quem está nos ouvindo, né, nesse momento, é interessante recorrer à obra No Mundo Maior para entender este episódio do Pedro, do Camilo, porque a gente está citando essas situações partindo da ideia de que quem está nos ouvindo já leu No Mundo Maior e que conhece também alguma coisa do cérebro triuno. E vale a pena reler, né? Então, agora, o trabalho, a nossa proposta aqui é de a gente poder facilitar essa caminhada no cérebro triuno e na obra do André Luiz. Então não há sentido nenhum de quem está nos ouvindo ficar só nos ouvindo. É importante se transformar isso como um roteiro de estudo, porque senão vai ficar conceitos soltos. Uma sugestão para quem nos ouve. E continuando, não é, nas perguntas, o 1º andar da casa mental interage com a porção mais profunda e primitiva do cérebro e tem a ver com os chamados atos instintivos.
Atingindo patamares mais elevados do seu processo evolutivo, o ser humano irá dispensar a vivência desses atos instintivos? O que vocês Sérgio? acham? Acho que ia comigo, né? Com certeza não, porque seria como tentar dispensar o primeiro andar da casa. Se tirar o primeiro andar, cai os outros dois. Cai os outros dois, Porque os outros andares estão alicerçados no primeiro. Quando a gente fala o primeiro andar, o mais primitivo, nós não estamos dizendo que ele é menos valioso do que os outros. Isso não é muito importante da gente estudar esses temas espíritas que nós estamos fazendo sem procurar prestar um juízo de valor. É muito difícil. Não é uma Isso coisa é uma ruim, coisa muito difícil. Nós temos sempre uma tendência de dizer assim, o terceiro nível é melhor do que o primeiro. Não existe o terceiro sem o primeiro. Não existe, né? Então, é muito importante da gente fazer esse exercício para tentar ultrapassar essa ideia de que tem algo mais importante do que o outro. O que existe são níveis que nós precisamos transitar. Não é? Então, vejamos. Imagina que nesse primeiro andar está ali lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. O que significa isso? As pulsões de vida, as pulsões da sexualidade estão todas ali. Se nós estamos num corpo físico, nós não podemos, como muitas vezes nós dizemos, superar os instintos. Não há superação de instintos. Hierarquizar. Tem que dominá-los. Nós temos que conhecer-nos, o que existe isso dentro de nós e como nós vamos utilizar isso em prol do nosso progresso. Comandar isso, né? O comando, né? Então não há superação. É uma força de mais níveis, né? bruta e que precisa controle. Sim. E os andares superiores é que trazem esse controle. É o que a gente observa nos animais, né? Os animais mais primitivos, né? Doutora, eu aqui falando de animais do lado da doutora Evê, né? Mas eles têm uma hierarquização menor, eles agem muito mais livremente e instintivamente do que ao ponto, por exemplo, de o teu cachorro que gosta de você, que te lambeu agorinha, você vai tirar a comida dele na hora que ele está comendo, ele vai rosnar e vai te morder. Claro. Mesmo que ele não queira fazer nada contra você, mas ele age de uma maneira automática em preservação, a lei da preservação. Lei de E nós conservação. também, quando alguém nos tira algo, nós também rosnamos por dentro. O que a gente pode alcançar é não reagir como um animal. Controle. É poder ter consciência disso, saber que isso existe. Bom, e aí eu vou utilizar isso de uma forma... O sentimento é o mesmo, mas a maneira de expressá-lo modifica porque você tem recursos mais avançados esses recursos virão a partir do trânsito nos próximos níveis. Esse é um conceito muito interessante, porque no conceito de espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação interior, ou a sua transformação moral. O conceito de espírita é de transformação. E é muito interessante essa ideia da transformação, que é diferente da reforma. Porque reforma dá a ideia de que a gente precisa destruir o que existe e colocar algo novo ali. Jogar fora aquilo e pôr... Joga-se fora, que não se utiliza mais. Quando a gente reforma uma peça, a gente tira essas coisas que estão aqui e coloca outras no lugar. Coloca outra. O conceito espírita não é de reforma, é de transformação. Nós aproveitamos e vamos além. Olha que delícia. Transformar significa ampliar, significa expandir. Sei. No campo moral, no campo do comportamento, nós encontraremos isso em Paulo, Saulo de Tarso, por exemplo. Né? Ele era Saulo, doutor da lei, um indivíduo agressivo, agudo, violento, porque ele direcionava aquela força pulsional agressiva dele, e sexual também, né? Na defesa de uma lei rígida. Das convicções dele, né? Apareceu uma noiva, ele se enterneceu, mas ele defendia a lei. Aí apareceu um tal de Estevão lá falando, ele apedrejou. Obstinado. Até que ele foi se esgotando por dentro. Quando ele chega num ponto de esgotamento máximo do primeiro andar para o segundo andar da casa ele cai do cavalo, literalmente. Ele cai do cavalo. E aí ele se reforma? Não, ele se transforma. E a transformação em Paulo é tão interessante que só troca uma letra. De Saulo, ele não se transforma em Pafúncio ou Barnabé.
Ele vira Paulo. Paulo, É uma mudança sutil. Sutil, que está representada no nome, mas que ele direciona a mesma energia dele, agora em nome de Jesus. Olha. E aí ele se transforma no maior apóstolo do cristianismo, sendo o mesmo Saulo. Que coisa, né? Ele não deixa de ser Saulo. Ele é um exemplo icônico, mas não é o único, né? No livro As Forragens do Pecado, a gente vê o comportamento daquela questão dos huguenotes e dos católicos e da atuação da rainha Catarina de Médici. E num determinado momento, o escritor espiritual, né, eu esqueci o nome dele, Charles, ele fala assim: esse espírito que já tem uma abnegação e um devotamento absolutos pela França, em determinado momento estará voltado para o trabalho do Cristo. E será fundamental. É a mesma Quando pulsão, utilizar né? essa mesma força para coisas inimagináveis. E o que aconteceu com Paulo. E eu acho que é assim, é aquele momento exato. Quando ele está a caminho de Damasco, no cavalo, ele vai pensando assim: puxa, mas esse pessoal que eu estou perseguindo, eles nunca fizeram mal para ninguém, eles têm uma força tão grande. Ele já faz uma reflexão, né? Ele está no ponto. Ele já está esgotadíssimo, ele já não aguenta mais ele mesmo. Para ele ser redirecionado. Né? E tanto que Jesus, a frase que Jesus diz logo a seguir para eles assim: Paulo, Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. Os aguilhões de Paulo é essa resistência interna dele mesmo, para não ceder ao impulso que já está dentro dele. Os aguilhões não são externos, não são as dores externas, são as internas. E muitas vezes o tombo é o momento da execução, é o ponto de partida da execução da obra. A doutora Ivênia que diga, né, doutora? Sim. Ela precisou cair da escada, fraturar o fêmur para começar a escrever o livro. Né? Então, às vezes, é o momento do ponto de viragem, que é um momento, às vezes, de dor, que a gente não entende porque está acontecendo, que a gente está lamentando, mas que, na verdade, ele está sendo o grande impulso para a gente seguir o caminho. Porque é a hora que, às vezes, a gente para conseguir fazer um trabalho mais intimista, né? É verdade. Senão a gente fica se movimentando. Mas nada acontece fora do seu ponto, né? Existe uma sincronicidade que ela é perfeita, né? Quer dizer, não adianta você querer antecipar uma criança, querer que a criança ande antes dela estar pronta neurologicamente para andar. Tem um momento, né? Tem um momento. Então, assim, acho que é interessante, resgatando essa pergunta, dizer que então não, né? Que este primeiro nível não será substituído pelos posteriores e não é menos importante que os... Agora, é muito importante dizer também que nós precisamos transitar entre esses níveis, num sentido de progresso para o terceiro. Porque se a pessoa fica voltando demais para o primeiro, ela fica apenas egoisticamente circundando as conquistas que já tem. Então, esse esforço de progresso, esse convite de progresso, ele é um trabalho de ascensão a que estamos todos convidados, sem perder de vista aquilo que nós somos. Então, aquilo assim, vou fazer uma atividade espiritual, estamos fazendo uma atividade espiritual, mas daqui a pouco a gente vai ter que voltar para casa. Se encontrar com a esposa, com os filhos, ter as nossas situações, ter os nossos fatos, o nosso trabalho, voltar. Então, nós temos que ter um lugar para voltar. Porque há pessoas que ficam assim, bom, agora a partir de agora eu só vou fazer isso. É arriscado. Algumas pessoas, alguns espíritos encarnados já estão nesse nível. Eu acho que uma coisa que fala muito bem disso daí é quando a gente pensa que o primeiro andar da casa mental é o passado, o segundo andar é o presente, o terceiro andar é o futuro. Então, você vive o presente, mas o passado te ensinou e com muita frequência você precisa retornar lá para entender o porquê que você está aqui agora. E o futuro é a questão do planejamento, de você ter um objetivo, uma pulsão de evolução. E se transformando, né, Sérgio? Como você está falando, aproveitando. E as três coisas estão acontecendo. As experiências ao mesmo tempo. E quando a gente fala passado, presente e futuro, dá uma sensação de antes, de agora coisas e depois. Estanques, mas esses três níveis são agora. Né? Quando você está agora vivendo uma situação e você se lembra de um passado, ele é presente. E quando você está planejando um futuro, ele também é presente. Então você precisa dessas três dimensões para que você esteja em algum lugar e progrida, né, a partir daquele lugar que você está.
Mas e a mente, não é? O pensamento, em qual dos 3 andares do cérebro se faz a ligação com a mente? Então, o próprio conceito de mente já é um problema, né? A mente é uma questão complexa. Eu fiquei muito impressionado quando eu estudei esse assunto para escrever o livro, de um trabalho de David Chalmers, que é um filósofo famoso, importante, que ele levantou mais de 20 mil artigos científicos sobre consciência, né? Que a consciência seria uma manifestação da mente, e não tinha conclusão sobre o assunto. Ele conclui no artigo dele que nunca se estudou tanto para se saber tão pouco sobre um assunto. Mas a gente pode levar em consideração a mente como sendo a expressão do espírito, do eu, né? E a gente usa muito a base do conceito de mente trazido pelo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que a mente seria o espelho da vida em toda parte. Então, o que é a vida? A vida é a inteligência, a vida é o princípio inteligente, é a alma, o espírito. E a mente seria o espelho desta individualidade, não é? Então, é um espelho que vai estar refletindo uma imagem. E aí a gente faz esse desdobramento, quer dizer, esse espelho, ele reflete você aonde você estiver focado. Quer dizer, o espelho está focado no seu rosto, você vê o seu rosto no espelho. Se você focar o seu ombro, você vai ver o seu ombro no espelho. E a consciência seria o tamanho do espelho. Quer dizer, quanto maior o meu nível de consciência, eu consigo me ver de uma maneira mais completa, né? Então, na verdade, a gente poderia dizer que a mente é a fração expressa do eu. Ou seja, é aquela parte de mim que está sendo refletida no espelho nesse momento. Eu sou mais do que isso. Então, eu não sou o Décio, eu estou o Décio. E o que o meu espelho está refletindo agora é essa fração de mim que está expressa, né? Então, nesse sentido, a mente seria o que eu estou conseguindo colocar para fora do que eu tenho como individualidade, como espírito, né? Se a gente for pensar dessa maneira, então o ponto de ligação, né, entre a mente e o cérebro seria a fossa romboidal, como explicou André Luiz. A fossa romboidal, uma estrutura a doutora Erivina mostra muito bem na primeira parte do livro, com fotos, imagens, né? Ela é o quarto ventrículo, é uma área do quarto ventrículo que está bem na nossa nuca, e ainda vem ao encontro daquela ideia do fio de prata, né? Que a pessoa desdobra, mas o fio de prata que sai pela nuca. E fala também da questão dos anencéfalos, que a gente também já até escreveu um livro discutindo sobre esse assunto, né? Que o anencéfalo, ele pode não ter o cérebro, ele pode não ter o córtex, mas ele tem o tronco encefálico. Então a alma dele está ali, está conectada ali, né? Então a mente estaria ligada ao bloco, ao primeiro bloco lá embaixo, que André Luiz chama de cérebro inicial. Cérebro inicial. Interessante isso, né? A mente está ali expressa de um modo mais orgânico, né? Isso. Porque isso nos fala da importância desse primeiro nível. Não é? Porque se a mente ela vai ser a janela naquele lugar, significa que nós precisamos estar muito bem conectados com esses níveis. E é lógico que seja assim. Porque imagina, você começou a expressão da mente, começa pelo desenvolvimento de um sistema nervoso central. Que o sistema nervoso é quem expressa a inteligência. Você, para começar a desenvolver isso, você precisa de primeiro de tudo é a conexão. Claro. Como é que você vai desenvolver o sistema nervoso para expressar a mente sem a mente? E onde é que vai isso? Vai no primeiro andar. E qual seria a lógica de você desconectar do primeiro andar para pôr no segundo depois? Você só vai construindo para cima. E evolutivamente falando, isso tem tudo a ver, porque os animais mais primitivos que não têm ainda o córtex cerebral bem desenvolvido, não tem o tálamo bem desenvolvido, a mentezinha dele vai se ligar no quê? Sim, no que já tem. No que tem. Né? Exatamente. Que é o tronco encefálico, que é a primeira coisa que aparece. E aí a gente lembra de Jesus, né? Ninguém alcançará o reino de Deus, ou seja, o nível mais amplo do desenvolvimento da consciência, sem nascer de novo. O nascer de novo significa mergulhar na encarnação. E a encarnação passa por todos esses estágios primitivos.
Sem reencarnação não há evolução. Então, realmente é um processo evolutivo, mas no processo evolutivo é preciso haver um mergulho nesses estágios. Isso já foi iniciais. percebido pelos biólogos, né? O Haeckel que fala, né? A embriogênese recapitula a ontogênese, É né? verdade. Então você começa como uma ameba, o zigoto é uma célula única, e você durante a fase embrionária você passa por uma escala como se fosse a escala evolutiva do planeta. É verdade. Né? Por réptil, por peixe. Passa pelos arcos branquiais, arcos por tanta branquiais, coisa, né? até que você fica parecendo um cachorro, depois você fica parecendo um macaco, para depois você chegar à forma humana. Quer dizer, todo o projeto, né, Ele evolutivo repassa, né? é repassado. Tem uma recapitulação. Que é a tão construção do prédio, né? Nossa, Você isso vai é muito construir o bonito. prédio, você tem que começar do térreo. É, Não tem como você construir um arranha-céu se você não começar com o primeiro tijolo lá, né? isso é muito bonito, né? Então vamos à última pergunta, né, deste primeiro momento da entrevista, que é assim: qual o mecanismo neural através do qual se estabelece o processo de somatização? Em outras palavras, de que maneira estados mentais positivos e negativos se refletem no corpo físico? Hein, Décio? Esse é o desafio, né? Você sabe que é interessante, porque a gente falando na medicina, de uma maneira geral, principalmente no meio acadêmico, tem muita gente que torce o nariz quando a gente fala de espiritualidade. Mas um grande referencial de estudo é o efeito placebo. E o efeito placebo é uma coisa tão conhecida da medicina e nunca explicada e negada pela própria ciência. Então, quando você fala que a sua mente, a sua força de vontade é capaz de produzir doença ou saúde, as pessoas não acreditam. Mas quando você dá uma pílula de farinha, fala para ela que é um remédio e ela obtém uma resposta biológica... O remédio importado, se você falar que é importado, então... aí funciona, né? Funciona melhor. Então, como é que pode a ciência agir de uma maneira tão paradoxal? Quer dizer, ao mesmo tempo que ela usa o efeito placebo até como referência para saber se o remédio tem ou não um efeito importante, e é muito interessante as pessoas saberem disso, é esperado um efeito de mais ou menos 45% a 50% do placebo. Então, se eu dou farinha, digo que é um analgésico, a pessoa vai ficar sem dor, entre 45% a 50% de chance de ficar sem dor. Para o remédio ser aprovado pelo FDA, por exemplo, ele só precisa ter 5% a mais que o placebo. Ou seja, até que ponto que o remédio é remédio ou é placebo? E por que a gente nega a capacidade da nossa mente produzir saúde ou doença? Então, a partir desta evidência, que é uma evidência tão antiga quanto a própria medicina, a gente precisa começar a estudar de que maneira isso vai acontecer bioquimicamente lá na célula. A gente sabe que o próprio André Luiz já trouxe muita coisa, a gente tem desdobrado algumas coisas nesse sentido, mas a própria ciência ainda não chegou ao ponto de conseguir fazer essa ponte tão bem feita, tão nítida como a gente consegue fazer com o cérebro triuno. Ela ainda não existe de maneira tão nítida nessas conexões citoplasmáticas, nucleares, hormonais, mas elas são uma realidade. Então, tanto o placebo quanto o nocebo, né? O efeito nocebo é o placebo de polaridade invertida. Eu tanto posso estar doente e gerar saúde, quanto eu posso estar saudável e gerar doença. Então, quando eu estou saudável e gero doença, é o efeito nocebo, né? Isso tudo está envolvido a sua mente comandando o seu cérebro comanda as suas glândulas endócrinas e as suas glândulas endócrinas comandam as suas células. O caminho seria esse. Os mecanismos precisam ser estudados. Eu acrescentaria, ou contribuiria também com a questão mental, que a gente percebe lidando com as pessoas que têm processo de somatização e que apresentam problemas emocionais, e que muitas vezes a gente identifica claramente uma inter-relação íntima, uma intimidade nesse processo. Tanto, é muito comum o médico clínico, quando atende um paciente, diz assim: o seu problema não tem nada de físico, o seu problema é de origem emocional, vá procurar o psiquiatra.
Não tem coisa pior, né, para a pessoa do que quando mandar procurar o psiquiatra, parece. Porque ela quer um remedinho, significa que ela não tem saída, é. vai ter que mexer nela mesma, né? Não tem lá uma infecção, podia dar um antibiótico, vai ficar mais fácil, né? Parece que é mais fácil. E não dá para transferir culpa, né? Também. E aí, não, vai ter que não é a tratar bactéria, não é o vírus, é você. É né? você. Então a gente ouve muito isso em medicina, dizendo, não, tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra. O que está sendo dito nessa informação? Que existem processos internos que são desconhecidos pela pessoa, que estão se transformando em manifestações físicas. Em linguagem simples é isso. Né? Quer dizer, tem algo que tu está fazendo contigo, com a tua cabeça, com o teu mundo íntimo, que nem tu sabe, mas que está gerando esse sintoma na pele, na asma, uma gastrite. Estômago, tem que descobrir o que é. Aí nós entramos, autoiluminação. O que é autoiluminação? Então é a pessoa se conhecer. Então, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Na pergunta vem uma questão que eu achei muito interessante, Janine. Em outras palavras, de que maneira estados mentais positivos e negativos se refletem no corpo. Cuidado com essa classificação. Nós sabemos que estados mentais satisfatórios, positivos, eles são mais favoráveis à saúde. Isso é verdade. Isso é pesquisa que nos mostra. Mas nós temos que tomar um certo cuidado para não redundar a conclusão no seguinte sentido. Se eu pensar só bem, se eu só fizer coisas boas, eu não vou ter somatização. Se eu tiver expressões de cérebro inicial na minha vida, aí eu vou ficar cheio de somatizações. Não é assim. Os estados mentais positivos e negativos não se referem a serem, neste juízo, assim, elevados ou não. Não. Os positivos são o que a pessoa consegue identificar em si. Por exemplo, eu posso ter um conflito na minha vida muito sério, de culpa, de abandono, de assédio sexual, que ficou inconsciente. Aquilo é uma pulsão, é uma força que pede resolução. Como eu não me dou conta disso, eu não consigo pensar nisso. Mas as minhas células se dão conta disso. O que a mente não se dá conta, o corpo se dá conta. Você não trouxe para o consciente, mas ela está agindo. Ela está agindo, está lá. Então aí ela se manifesta na forma de uma doença, muitas vezes uma enfermidade. Às vezes a enfermidade é o primeiro caminho para a pessoa entrar em contato com ela mesma. Que coisa, né? É um grito do corpo dizendo assim, olha, ilumina o ambiente, clareia a peça, porque tem coisa aí que precisa conhecer. Então muitas vezes a pessoa vai para uma psicoterapia. Né? Vai ter uma ajuda de alguém, porque às vezes a pessoa sozinha não consegue fazer isso. Então aí chega no psiquiatra, chega no psicólogo, e aí passa a conhecer coisas de si mesmo que nem imaginava. Ou já tinha uma ideia, uma desconfiança, mas não conseguia entrar em contato com porque isso. Porque mexer nessas coisas é um processo difícil, né, Sérgio? As somatizações, particularmente, sim. É verdade. Então, vamos encerrando por aqui. Em seguida, voltamos para um próximo bloco. Até mais.